Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Leonardo e estamos começando o Profusão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que mais mata as pessoas ao redor do mundo. Isso mesmo, se você já gosta de curiosidade e de informação, já sentem na cadeira, pega aquela pipoca, aquele refrigerante. Se você ainda não é inscrito, não perde mais tempo, já se inscreve aqui embaixo. E se você já quer fortalecer a gente agora aqui no comecinho do vídeo, já deixa aquele like porque ajuda muito. E eu vou parar de enrolação aqui e bora pro vídeo! Todo mundo que está assistindo a gente, em algum momento da vida, já pensou o que será que mais mata as pessoas, né? Quais será que são as formas de morte mais comuns de acontecer? Afinal, as pessoas tendem a pensar menos e menos nisso todos os dias, já que a expectativa de vida subiu muito nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, a expectativa de vida em 1950 era de apenas 46 anos. Eu aposto que todo mundo aí deve ter um familiar mais ou menos nessa idade, e a gente considera essas pessoas novas hoje em dia, já que esses dados vêm sendo atualizados todos os anos, e o mais atual que a gente tem é de 2019, em que a expectativa de vida é mais de 76 anos, né? Isso é a média mundial, porque a gente tem que considerar que existem alguns países e algumas localidades que sofrem aí de algumas questões sociais ou ambientais que diminuem bastante essa expectativa de vida, como a gente também tem outros países que levam essa expectativa de vida ao limite. Então, realmente aí, hoje em dia, a gente está com uma expectativa de vida altíssima, o que faz com que a gente não pense muito nas coisas que podem infringir para que a gente parta dessa para uma melhor. E é exatamente sobre essas coisas que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Quinta posição aqui da nossa lista, a gente tem Alzheimer e outras demências. Esse conjunto de doenças acaba tirando a vida de aproximadamente 2 milhões de pessoas todos os anos. O Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa, que começa ali como os primeiros sintomas, uma deficiência na memória recente. Então a pessoa começa a ficar um pouco esquecida sobre coisas que fez ali há pouco tempo. E caso essa doença progrida, o paciente corre o risco de morte, já que ele começa a não lembrar das pessoas que ele conhece e também passa a ter dificuldade de fazer atividades simples, o que faz com que ele possa até mesmo esquecer de comer e não sente mais fome ou não se lembra de sentir fome. Em quarta posição, a gente tem as infecções das vias respiratórias inferiores, que tira aproximadamente 3 milhões de vidas todos os anos. Entre essas infecções, as principais são pneumonia e bronquite. A bronquite, ela é originada de uma inflamação nos brônquios, que é uma estrutura do pulmão. Sendo que existe uma vertente, né, que seria aí a bronquite aguda, que normalmente ela é originada por um vírus. Entre seus sintomas existem tosse, chiado no peito, dificuldade para respirar, febre e calafrios. Já a pneumonia, ela é uma infecção nos pulmões, que entre os sintomas a gente tem tosse, dor torácica, febre, fraqueza e falta de ar. Em terceiro lugar da nossa lista, a gente tem uma doença que tem até um nome aí um pouco até difícil, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela tira todos os anos aproximadamente 3 milhões de vidas por todo o mundo. E ela basicamente é uma resposta inflamatória anormal que acontece nos pulmões. Normalmente ela está ligada à exposição prolongada a substâncias irritantes ou material particulado. Dentre uma dessas fontes que pode causar essa doença, a gente tem o cigarro e o tabagismo em geral, né? Que normalmente pode vir a pessoa a contrair essa doença e até mesmo levar ela a óbito disso. Entre seus sintomas, a gente tem tosse, falta de ar, chiado no peito e expectoração. Em segundo lugar, a gente tem um aí que já é até mais famoso, infelizmente, que seria o acidente cardiovascular cerebral, ou comumente conhecido como AVC. Esse tipo de causa é responsável por matar cerca de 6 milhões de pessoas pelo mundo todos os anos. O AVC, comumente conhecido também como acidente vascular cefálico ou derrame, é um problema que ele pode ser caracterizado de duas formas, ou isquêmico ou hemorrágico. Mas independente de qual seja o tipo dele, ele normalmente está ligado à falta de irrigação sanguínea em alguma parte do encéfalo. E isso pode trazer diversos problemas, tanto motores quanto mentais. Então, normalmente, as pessoas que têm um AVC, se elas não ficam de cama pro resto da vida, normalmente elas vão a óbito. E em primeiro lugar aqui da nossa lista de coisas que mais tiram vida das pessoas pelo mundo, a gente tem a cardiopatia isquêmica. Ela mata aproximadamente 9 milhões de pessoas
pessoas todos os anos pelo mundo. Isso é realmente um número assustador. A cardiopatia isquêmica, ela é um problema gravíssimo, que é desencadeado pela obstrução dos vasos que levam sangue até o coração e que possui como principal causa a aterosclerose. É claro que existem diversas outras doenças ou acontecimentos que podem tirar a vida das pessoas. A gente elencou esses 5 principais, mas existem outros como câncer de pulmão, que mata cerca de 1,7 milhão de pessoas por ano, diabetes, que mata cerca de 1,6 milhão de pessoas todos os anos, acidentes de trânsito, que matam aí cerca de 1,4 milhão de pessoas. Outro dado muito interessante que a gente achou legal colocar aqui nesse vídeo é sobre o HIV. No passado, esse número era muito maior, mas hoje em dia a gente já está conseguindo ter aí aproximadamente 1 milhão de pessoas morrendo por ano vítimas dessa doença. Esse número ele já foi muito maior e com os controles que tanto o governo tem fazendo incentivo, tem diminuído muito o número de pessoas que falecem todos os anos devido a essa doença e que hoje em dia conseguem ter uma vida praticamente normal. Outro dado que a gente achou muito interessante também trazer aqui para vocês, para a questão de comparação sobre as outras causas de morte, é sobre o coronavírus. O coronavírus, desde o começo da sua pandemia, de casos que foram comprovadamente coronavírus que causaram a morte da pessoa, já são contabilizados 1,8 milhão de vidas perdidas para esse vírus. Então a gente volta a inteirar que realmente os cuidados são extremamente importantes, né? Ficar longe de aglomeração, utilizar máscara, álcool gel. Mas um fato que é mais assustador do que todos esses outros dados que a gente trouxe aqui para vocês é sobre uma causa de morte que ela é extremamente alta, até mais do que a número 1, só que normalmente ela não é associada nessas listas por não ser uma doença ou um fato, que é a fome. Muita gente acaba não dando muita importância para isso, mas todos os anos cerca de 9 milhões de pessoas perdem suas vidas para fome, que é algo que muitos de vocês que assistem a gente aí nunca passaram, né? A gente acredita, espero que nunca passem, mas realmente é uma coisa pra gente pensar. A maior causa de morte hoje no mundo é uma coisa que a gente poderia fazer algo para ajudar. Então é essa mensagem que esse vídeo passa aí para vocês, de repente ajudar o próximo e fazer aí de repente a vida de uma outra pessoa que tá passando necessidade melhor. E do mais, pessoal, é isso. Se vocês gostaram e não se inscreveram lá no começo do vídeo, já se inscreve aqui embaixo. Se você puder, já deixa aquele like se você não deixou lá no comecinho. Se você não conhece o trabalho que a gente tá fazendo lá no Instagram, já corre lá, começa a seguir a gente. Do mais, pessoal, é isso. Valeu, falou e tchau, tchau! Eu acho que eu roubei o seu, hein, menino? Eu acho que eu vou fazer de novo, se você pagou. Mas aí eu acho que eu roubei o seu final nesse vídeo mesmo. Ficou bem claro isso. E do mais, é isso, pessoal. E tchau, tchau!